Mas e aí, Flávio? Flamengo campeão, é mais um título para amenizar a situação do Flamengo, a crise que poderia aumentar, no caso, não para o Léo Jardim, mas para a diretoria, para os jogadores. Caso não fosse campeão, a situação do Flamengo iria piorar, principalmente para a diretoria que demitiu o Felipe Luiz de uma forma muito, muito bizarra, né? Muito lamentável, de madrugada, enfim, depois de uma goleada, o técnico falando no próximo jogo, que era no caso hoje, e depois, 5 minutos depois, foi demitido. Alivia e dá um pouco de sossego também, tranquilidade para o início do trabalho do Leonardo Jardim, que, pelo jogo de hoje, ele já percebeu que vai ter bastante trabalho para resolver as questões do Flamengo. Olha, o Flamengo cometeu uma enorme injustiça com o Felipe Luiz. Não tem o que melhorar no Flamengo. O Flamengo é o atual campeão da Libertadores, campeão brasileiro. O Felipe Luiz ganhou um campeonato carioca. O Felipe Luiz ganhou uma Copa do Brasil no primeiro ano. Então, ele ganhou tudo. Então, a gente olha e fala assim, nossa, ele vai ter um trabalhão. Vai ter o quê? Vai mexer? Vai mudar? Eu nunca vi um negócio desse. Eu vejo mudar. Você tem que mudar o que tá ruim, não o que tá bom. Se eu sou ele, eu deixo do jeito que tá, gente. Continua que tá ótimo o negócio aí. Deixa rolar. Eu não vejo nenhum motivo para mudar o que o Flamengo estava fazendo. E digo mais, se mudar vai ser difícil uma adaptação e pode custar o Campeonato Brasileiro para o Flamengo. O Palmeiras já, né, agora ganhou mais moral ainda, o Palmeiras está avançando e a briga para mim continua sendo Palmeiras e Flamengo. Se o Flamengo ficar para trás, talvez ele não seja o vice-campeão, mas o campeão vai ser o Palmeiras. Então um ou outro, não tem terceiro no futebol brasileiro. Então, não sei se é o caso de fazer grandes mudanças, mexer muito numa coisa que está dando muito certo. O Flamengo não. O Flamengo demitiu o Felipe Luiz porque quis demitir, porque eles são lá os donos do time, eles fazem o que eles querem. O problema é deles. Mas não tem a menor lógica a demissão dele. Não tem a menor. Começou mal o Campeonato Carioca. E daí? Ganhou. Não precisa, sabe? Aquela coisa de. Você não precisa enfiar o pé no seu carro para ganhar. Você está competindo contra a kart. Você vai sossegadinho. Então, não muda. E era esse o planejamento inicial também. Então, eu não vejo muita razão para mudar. Se quiser mudar, vai ter que mudar todos os conceitos com o campeonato rolando. E aí vai dar mais espaço pro time do Palmeiras disparar ainda mais. Aí vai ser problema. Aí vai ser, sabe, mexer no que estava funcionando. Eu concordo um pouco com o Flávio na questão de que o Felipe Luiz tinha que continuar. Eu acho que foi a primeira, digamos assim, a primeira queda de rendimento do Flamengo, mas dentro de algumas circunstâncias, né? Como a questão ali do calendário, de ter terminado por última temporada e tudo mais, né? Acho que o nome ideal para tentar levantar o Flamengo, para mim, era o Felipe Luiz, ele merecia ter continuado. Agora, a cobrança ia acontecer também porque ele teve uma renovação, ganhou um pouco mais de aumento e tá tudo bem. Acho que ele pediu, o Flamengo entendeu que era bom e, digamos assim, razoável aumentar o salário, tudo bem. E a cobrança ia aumentar porque ele recebeu uma valorização e também porque o time, querendo ou não, começou de uma certa forma ali, alguns jogadores principalmente, né, abaixo. E aí, a partir disso, acho que ele tinha que ter encontrado alguma solução, que eu acho que passa muito não só pelos jogadores, mas também talvez pela questão tática. Por exemplo, se ele tinha dois, naquele momento, né, pontas que não estavam rendendo. Talvez a solução fosse trocar essa formação, tirar os pontas, colocar mais alguns meias para municiar um pouco mais o ataque, que estava menos, digamos assim, municiado. Então, assim, são algumas coisas que passam pela minha cabeça, mas o dia a dia quem entende é, de fato, quem estava lá, no caso, o Felipe Luiz. Mas você vê que não tem nem necessidade de correr. Com tudo isso, o Flamengo foi campeão. Era muito fácil. É uma competição de pré-temporada. E o Flamengo chegou para hoje não sendo favorito, né? Porque o Fluminense vinha jogando melhor, né? É tão fácil, é tão superior que nem precisava tudo isso. E era um torneio para preparar o time para outras competições maiores. Então, sabe, para que você precisa sair a 150 por hora? Não há necessidade nenhuma. Com o Palmeiras. O Palmeiras não foi maneirinho e tal. Não foi o primeiro, tomou de 4 do Novo Horizontino. Não. É muito diferente, são patamares diferentes. Então, mas acharam que isso aí valia a pena demitir. Agora vamos ver, né? O que vai acontecer. Alguns pontos aí para quem não viu o jogo, para entender. Escalação do Léo Jardim, muito parecida
com as escalações do ano passado do Felipe Luiz. Hoje, por exemplo, com o Paquetá no banco, tinha também o Carrascal na direita, o Lino na esquerda, o Pedro centroavante, o Arrascaeta no meio campo, o Pulgar e Jorginho como volantes, a zaga com Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandre, e o Rossi no gol. Esse era o time titular do Flamengo. O Lino, Carrascal muito abaixo, foram, assim, uma decepção mais uma vez. O Arrascaeta também muito mal. Foi um Flamengo que deixou a desejar como vinha jogando já com o Felipe Luiz. Claro, com a ressalva que foi apenas o primeiro jogo do Léo Jardim. Ele chegou quarta, treinou quinta, sexta, sábado e hoje foi pro jogo. Imagino eu que daqui pra frente ele vai começar a mudar e dar outras oportunidades para outros atletas, como o Cebolinha, que eu não entendo o Cebolinha não ter uma sequência como titular do Flamengo. Eu acho isso muito curioso, né? E aí o Felipe Luiz, ele até deu uma declaração quando estava saindo do Flamengo, que eu não consegui entender muito bem, uma das últimas coletivas do Felipe Luiz. Não sei se ele falou, na verdade foi uma informação de um companheiro, que acompanha o dia a dia do Flamengo. Ele falou que o Felipe Luiz tinha ali uma certa informação do departamento médico que o Cebolinha ele não podia engatar uma sequência de jogos porque tinha risco de lesão. E aí tinha essa recomendação para o Cebolinha não engatar uma sequência de jogos. Não sei até se já perguntaram sobre isso para o Léo Jardim na coletiva, mas me causa surpresa o Cebolinha não ter uma sequência de jogos no Flamengo. E aí também o Paquetá. Não imagino ele sendo um reserva. Hoje ele foi reserva, mas eu acho que o Léo Jardim vai encontrar um lugar. E a minha dúvida é essa, se pela direita, se como segundo volante, enfim, Piperno, atuação ruim do Flamengo hoje, apesar do título. Assim, todo mundo já imaginava um jogo muito difícil. O Fluminense tem um time bom, um time que está organizado, que tem jogado bem, venceu os últimos jogos que fez contra o Flamengo. Mas o nível de atuação do Flamengo hoje foi mais ou menos o mesmo de alguns jogos aí em que ele perdeu. Por exemplo, se pegar o jogo do Flamengo contra o Corinthians, o jogo do Flamengo hoje, o padrão de atuação não foi lá muito diferente. O time brigou e tal, mas sabe, o time não está bem. Muitos jogadores, tecnicamente, estão muito abaixo do que já foram. Não é fácil só apontar o dedo e falar, enfim, o problema é aquele. Esse diagnóstico ele não é tão simples assim. É claro que tem muitos jogadores, o elenco é mais do que competitivo, enfim, bom, é o atual campeão brasileiro e sul-americano, mas não vai ser só com a mudança de técnico, só com um toque de mágica lá que o time vai voltar a jogar ao seu melhor nível. Eu acho que o trabalho vai ser longo e eu continuo assim, muito desconfiado que isso tenha a ver com a proximidade da Copa do Mundo. Talvez alguns jogadores não queiram correr tanto risco agora. Agora o Flamengo ainda tem o Campeonato Brasileiro pela frente e já na quarta-feira pega o Cruzeiro, né? O reencontro já do Leonardo Jardim com o Cruzeiro, o jogo no Maracanã. E do Tite com o Flamengo. Exatamente. Um reencontro aí, Tite com o Flamengo, Léo Jardim com o Cruzeiro e também no Cruzeiro Gerson, né? Gerson reencontrando o Flamengo depois de uma saída conturbada. O Tite já jogou contra o Flamengo, né? Ou não? Ele já voltou ao Maracanã ou não? Não lembro. O ano passado... Não, acho que não, né? Porque ele voltou a trabalhar agora. Então é isso. Ele parou, né? Ficou parado depois do Flamengo. Então ele ele ficou parado. As questões de saúde. Agora, né? Essa semana. Isso, quarta-feira. Então, assim, talvez, né, fossem pegar no pé do Tite, mas com o Gerson em campo vai sobrar mais pro Gerson, nesse caso, né? Imagino eu que vão esquecer um pouco o Tite, mas que foi campeão, inclusive agora com o Cruzeiro. O que esperar agora dessa sequência, né? A grande questão do Leonardo Jardim para quarta-feira, período de treino muito curto, só segunda e terça, joga já na quarta, mas aí depois tem um jogo no final de semana, na outra semana data FIFA, aí sim a primeira pausa no calendário nessa volta do Jardim ao futebol brasileiro, em que ele vai poder trabalhar um pouco mais, digamos assim, a fundo nesse Flamengo, mas antes disso 2 jogos, né, Peperno? Então, mas é que hoje também acabou oficialmente a pré-temporada, né? Torneio início, esse negócio todo aí, principalmente para quem vai de fato brigar por coisas mais importantes. Todo ano, é o mesmo dilema, tem que levar a sério tudo isso, tem muito dirigente que leva. Eu acho que nesse sentido,
trabalhar com a Leila é uma vantagem tanto. Porque assim, o Palmeiras perdeu uma série de campeonatos importantes. Então, se a Leila, por exemplo, na virada do ano, quisesse fazer uma troca de técnico, não que eu defendesse isso, mas eu estou dizendo o seguinte, ela teria sólidas justificativas para isso. Porque o Palmeiras deixou escapar 2 títulos e o brasileiro por conta de erros de planejamento, o negócio de poupar time. Então isso aí acabou sendo fatal. Então essa decisão foi uma decisão da comissão técnica. Então a comissão técnica errou, o que dá ao dirigente o argumento, caso ele queira fazer a troca, de mudar. E ela não quis. Agora, tem uma coisa que aí eu acho que é a grande virtude dela. Ela não vai acabar com o trabalho, fazer uma troca e tal, por conta de derrota em campeonato estadual. Porque eu acho que ela tem, assim, a exata compreensão do que significa um campeonato estadual. Sinto muito para quem ainda é saudosista, nostálgico, é bacana ganhar. Como eu falei, até meia-noite, mais ou menos, o torcedor tem todo o direito de extravasar e tal, né? Assim, de segunda-feira para frente, de amanhã para frente, foco no Campeonato Brasileiro, porque aí começa a temporada de verdade. Então eu acho que agora sim, tanto Palmeiras quanto Flamengo e outros aí vão ter os seus grandes desafios pela frente. Exatamente, até peguei aqui, né, a sequência do Flamengo a partir de agora, antes dessa parada que eu citei para a data FIFA, na semana ali do dia 23 de março. O Flamengo ainda pega Cruzeiro e depois o Botafogo e o Remo. Então a sequência do Flamengo é essa. Cruzeiro no Maracanã, Botafogo no Newton Santos. Olha que beleza. Serão 3 jogos no Rio de Janeiro, né? Contra Cruzeiro no Maracanã, Botafogo no Newton Santos, Remo no Maracanã. O detalhe que no Botafogo é gramado sintético, né? Mas é no Rio de Janeiro também. Então não vai viajar. Facilita treinos, né? Isso, exatamente, não tem a viagem. E aí fecha contra o Corinthians em Itaquera. Então a viagem para Itaquera... Também é uma viagem curtinha. 30 minutinhos de avião, né? Tudo isso aí antes da data FIFA. Isso, antes da data FIFA. Aí depois tem a parada para a data FIFA, do dia 23, né, ao dia 31, né, o mês agora é 31, isso aí, do dia 23 ao 31, o Flamengo não joga e volta a jogar no dia 1º de abril contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista. Então, ele vai ter um tempinho aí para tentar fazer. Porque as ideias são completamente opostas. Exato, né? exato. Não houve uma continuidade, aquela coisa que eu digo, você pode trocar o treinador, mas você tem um elenco montado por um outro treinador com ideias que funcionam para aquele trabalho. Então vai ter que fazer algumas adaptações. E isso é um tanto complexo. Sinceramente, Guilherme, é muito difícil você fazer uma comparação do Felipe Luiz com o Leonardo Jardim, por algumas razões. Primeiro, pelos estilos que são diferentes. Segundo, pelo tempo de carreira de cada um. O Leonardo Jardim tem uma carreira longa, com sucesso no Mônaco e para por aí. Aí ele vai para periferias e tal, e bem. Eu acho que o Felipe Luiz é, de novo, aquela coisa de gosto. Pelo meu gosto por futebol, se o Felipe Luiz tiver uma boa gestão de carreira neste momento, ele pode perfeitamente superar o Leonardo Jardim para o gosto do Flávio Prado, tá? Eu vou ver os jogos do Felipe Luiz mais do que eu vou ver os jogos do Leonardo Jardim, embora o Leonardo Jardim, ele é mais reativo, mas ele joga bem, joga forte, ele não é um jogo chato, não é ruim de ver jogar o time do Leonardo Jardim. Mas acho que o Felipe Luiz ele pode chegar mais longe. Então, eu acho que ele passa para o jogador alguma coisa muito importante que pode ser muito bem aproveitado. Temos que aguardar. Agora, depende muito do que ele queira fazer na vida dele. E, para mim, o que ele tem que fazer? Vai para a Europa imediatamente. Não caia na tentação de ganhar um caminhão de dinheiro trabalhando aqui no Brasil, porque aí ele vai ficar para trás. Aí ele talvez nunca chegue no nível do Leonardo Jardim. E na idade, né? Há uma diferença ali, o Leonardo Jardim tem 51, o Felipe tem 40. Pro futebol, a diferença é pequena até, né? Pro futebol, de técnico, eu digo, né? 11 anos? 10 anos é pouco, né? 10 anos, assim, de técnico. Porque geralmente você encontra técnicos com 60, 65, né? Mais a idade mais avançada, né? Mas, assim, é uma idade meio que perto ali, não é tão
É escandalosa, né, a diferença. É isso, então, expectativa para o meio de semana, com as transmissões aqui na Jovem Pan, vamos acompanhar esse Flamengo e Cruzeiro também na quarta-feira. Diga. Posso falar a verdade Diga. em relação a uma outra coisa? Tá com a saudade do campeonato. Só pensar agora em campeonato Isso, brasileiro e agora Libertadores. quarta Pelo domingo amor de só Deus. brasileiro. Ótimo, que seja assim. Show que acabou hoje, pelo amor de Deus, né? Alguns jogos dos estaduais, a maioria, né? A maioria dos jogos dos estaduais são realmente assim, abaixo da crítica, né? As finais, os clássicos chamam a atenção, mas no Carioca, por exemplo, era Flamengo contra Nova Iguaçu, Volta Redonda, com todo respeito, né? Mas Semifinal foi contra o Madureira. Madureira, exato. É realmente complicado. O Botafogo foi campeão, né, da Taça Rio. Foi o grande mico desse ano, porque o Botafogo comemorou. Eu vi posts publicados pelo Botafogo contando lá que foi campeão da Copa, os caras levantando o troféu, 10º título de Taça Rio. Campeão do 5º lugar, né? Pelo amor de Deus. Falaram que estão querendo fazer uma recopa, né? Isso, campeão carioca contra o campeão dessa tal Taça Guanabara, né? Taça Rio. Essa é a Taça Rio.